Nós vamos então dar sequência hoje a um mandamento muito importante: não vos queixeis uns dos outros. Tiago capítulo 5, versículo 9 diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Não se queixem. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus ela é transparente, para que não sejam julgados. Já estudamos isto aqui, né? Não julgueis uns aos outros, foi ontem. Mas olha só o que diz a Bíblia, irmãos. O juiz já está às portas. Então, o que está diferente aqui de ontem foi não julgueis uns aos outros, certo? Hoje, a palavra de Deus está repetindo: irmãos, não julgueis, não se queixem uns dos outros, né? O caso de julgar, mas não se queixem uns dos outros, porque o juiz está à porta, para que não sejam julgados. Ou seja, quando você se queixa do seu irmão, quando você reclama dele, murmura contra ele, o juízo de Deus virá sobre você. Gente, ontem nós vimos a responsabilidade, e eu particularmente com muito temor no meu coração, de quando nós queixamos, quando nós julgamos, quando nós condenamos ao outro e nos esquecemos de que Deus é o juiz sobre nós, ao ponto da Bíblia nos relatar o peso disso, a seriedade disto, no ponto de dizer o seguinte, que na igreja em Corinto havia um cara lá, um irmão, que estava vivendo um pecado de perversidade, iniquidade, malignidade, de impiedade tão grande, que Paulo falou o seguinte: entrega esse cara, o corpo dele, para Satanás se ir andar com ele, para que a alma dele seja salva, que o espírito dele seja salvo. Então isso é muito sério, a gente não pode brincar com isso, nós não devemos julgar a ninguém, mas lembre-se, a igreja, o corpo de Cristo é santo. Se você e eu ferirmos, ofendermos, trazermos dano contra a igreja, gente, nós estamos pecando, ofendendo, confrontando e, entre aspas, ferindo a Jesus, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então, Paulo está dizendo assim: irmãos, Tiago está dizendo: irmãos, vocês não queixem uns dos outros, vocês não julguem uns aos outros, vocês têm que entender que Deus é o juiz. E quando você faz isto, você está trazendo para si algo terrível, uma condenação terrível. Então, ao invés de você queixar do outro, você precisa pensar primeiro em você. E o pastor Carlos Alberto relata uma história aqui muito interessante, uma historinha aqui, muito legal, e eu vou ler para você, e eu acho que vai trazer uma reflexão muito boa para a gente. Diz que certo casal mudou-se para um bairro muito tranquilo, e na primeira manhã que eles passaram na casa, estavam lá na casa, enquanto tomavam café, igual eu estou tomando um cafezinho aqui na minha casa agora, e você está vendo, tem um vidro aqui atrás, né? Ok. E eles estavam ali tomando café, e a senhora, a esposa, olhou pela janela e viu uma vizinha pendurava lençóis. E ela comentou com o marido: nossa, aqueles lençóis que aquela vizinha está pendurando lá estão sujos. O marido observou e ficou calado. Passaram-se mais um dia, eles estavam tomando café de novo. E aí ela novamente olhou, percebeu e falou: está vendo, aquela mulher está lá de novo pendurando aqueles lençóis sujos. De novo, a mulher está pendurando lençol sujo, que absurdo. Aí mais uns dias, a vizinha pendurava de novo os lençóis sujos. E aquela mulher olhou e falou: olha que maravilha, a vizinha lavou os lençóis, está pendurando os lençóis limpos, e eu não fiz nada. Eu até queria ter ido lá, se eu tivesse liberdade, intimidade com ela, eu até ia lá para falar com ela como que se lava um lençol bem lavado, né? Que nós somos mestres em ensinar os outros, né? A gente esquece muitas vezes de aprender, mas para ensinar a gente é professor rápido. E aí ela falou: eu ia lá. E aí ela falou: marido, o que será que aconteceu? O marido falou: não, eu limpei a nossa janela. Cuidado antes de você julgar as pessoas. Jesus ensinou isso a gente muitas vezes. Não se queixe da atitude do outro. Olhe primeiro a sua vida, tira o cisco do seu olho. Comece a perceber a sua janela. Porque conforme você olha, conforme você vê, com certeza, nem sempre é aquilo que você está vendo. Eu desenvolvi uma catarata precoce. Eu estou com 54 anos, faço 55 agora, dia 27 de setembro. Pode mandar os presentes lá para casa. Dia 27 de setembro, eu faço 55 anos. Eu desenvolvi uma catarata precoce. Então, nesse olho aqui, eu já não enxergo muito bem. A coisa está ficando meio nublada.
E o outro também, mas eu vou fazer uma cirurgia daqui a uns dias, mas enfim. Aí eu comecei a ver as cores um pouco embaçadas, eu já não consigo enxergar muito. Então, às vezes, agora, quando eu quero saber realmente que cor que é, como é que é aquilo, eu tenho que perguntar a alguém, eu tenho que falar aqui, como é que é essa cor, é essa mesma? Você está enxergando? Sem uma luminosidade mais alta eu não consigo enxergar. Enfim, o problema não está no outro, está nos meus olhos. Cuidado antes de queixar do outro, se você não deve perceber se a motivação do seu coração, se a intenção do seu coração, se a sua história é que faz você avaliar o outro e queixar das atitudes dele, sem perceber que a ferida, que a mágoa, que o ressentimento está na sua própria alma, na sua própria ferida. Então nós somos muitas vezes mestres em querer ensinar que os outros lavem o lençol com aquilo que nós pensamos ou achamos que deva ser o melhor e esquecemos de limpar a nossa janela. Dito isto, você e eu precisamos aprender algo fundamental, e a Bíblia é tão séria nisto, e eu vou falar com você que é sério no sentido da palavra de Deus, porque o juiz está à porta. Irmãos, pecado é pecado, entenda bem, pecado é pecado, mas consequência de pecado é diferente. E nós já estudamos isso aqui também, mas é importante lembrar. Se você bater um automóvel, envolver-se num acidente e tiver danos materiais, você tem um tipo de responsabilidade. Se você, porventura, ao envolver-se nesse acidente, acontecer um óbito, você terá outro tipo de responsabilidade. Então, a lei, ela estabelece, de acordo com a transgressão, a questão da punição, da responsabilidade, da consequência. Na palavra de Deus é assim também. Quando você comete determinados pecados, as consequências, elas são também pertinentes, relacionadas a esse tipo de pecado. Então, pecado é pecado, todo pecado leva à morte, todo pecado deve ser arrancado de dentro de nós, nós não devemos viver no pecado, mas as consequências, nós já falamos sobre isso aqui. Se você mata alguém, você tem uma consequência do juiz, do julgamento e da sentença diferente se você tiver, entre aspas, que nunca deve ser feito em hipótese alguma, agredido alguém. Dito isto, a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6 nos chama a atenção para algo muito importante. Nós estamos falando, só para você se lembrar, de relacionamentos recíprocos, de envolvimento uns com os outros. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, detesta. Há 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça, que planeja coisas perversas, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, o falso testemunho. E a 7ª coisa que ele abomina, eu citei as 6 para você, e a 7ª coisa é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha que interessante isso. Pensa comigo. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª ele abomina, ele tem repúdio pleno. Olha só, gente, ele odeia olhos altivos, a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância. Ele odeia língua mentirosa, porque a mentira vem do diabo. Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Ele odeia um coração que traça planos perversos. Ele odeia pés que se apressam para fazer o mal. E ele abomina, ele repudia a discórdia entre irmãos. Esse está separado, tem um destaque maior. Porque discórdia entre os irmãos normalmente começa e ela amplia entre os irmãos, porque normalmente você e eu temos um problema pessoal. Isso deve ser tratado entre nós. A discórdia que espalha para os irmãos, vocês estão entendendo isso ou não? Você tem um problema comigo e não trata o problema comigo, e começa a falar do nosso problema, de mim, da sua queixa,
começa a se queixar com os irmãos. E isso traz discórdia, porque isso traz, agora, os irmãos são colocados como juízes. Eles são chamados, você se queixa do seu irmão com outro, você o envolve numa situação em que ele tem que, entre aspas, assumir um lado, assumir uma responsabilidade de falar quem está certo e quem não está certo. E então a palavra de Deus tem o seguinte: este tipo de atitude, Deus, ele literalmente abomina. Então cuidado quando você se queixar do irmão, quando você estiver tendo essa atitude. Ao contrário, você não deve tê-la, porque quando você se queixa do irmão, você é julgado por Deus. Olha que interessante, você se queixa do irmão com outro irmão para exercer, para trazer para você, para chamar para você um defensor, um juiz. Você quer alguém ao seu lado para concordar com você, para te apoiar. Você quer alguém que pense como você e agora tenha o mesmo valor de queixa contra o outro irmão. Sendo que a Bíblia diz que quando você se queixa do irmão para trazer para você um aliado, um juiz de sentença contra ele, Deus se levanta como juiz contra você. O juízo já está à porta. Esse é o texto que nós lemos em Tiago. Então, muito cuidado. Se você tem uma queixa contra o irmão, você deve tratar com o irmão de maneira muito clara. O princípio, olha, disso é tão profundo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, versículos 10 a 12. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ei, pessoal, cuidado ao abrir a sua boca para fazer queixas contra o seu irmão. Essas coisas aconteceram a eles, aos que foram destruídos como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga-se melhor, olhos altivos, soberba, arrogância, prepotência, aquele que se acha melhor do que o outro, levanta uma queixa contra o irmão, achando que o irmão está errado, que ele não devia ter agido daquele jeito, e quer trazer para si a defesa. Você vai entrar numa situação de conflito contra Deus. Então deixa eu fazer aqui algumas avaliações que o pastor Carlos Alberto coloca de forma muito clara sobre a questão de murmurar, sobre a questão de queixar. Então ele diz o seguinte: a primeira coisa que você pode fazer é suportar o irmão. Nós já estudamos isso também. Suportai-vos uns aos outros. Você tem uma queixa contra o irmão, primeira atitude no seu coração: suporte. Levai as cargas uns dos outros, dê mais honra ao irmão. Pense nele primeiro do que em você. Limpe a sua janela. Tire a catarata do seu olho. Enxergue com a lente de Deus. Coloque a lupa de Deus sobre o seu irmão. Não levante queixa contra ele. Primeira coisa que você tem que fazer é suportar a questão do seu irmão interiormente, em silêncio, refletindo, meditando e não indo levantar uma queixa ou buscar auxiliares, aliados e juízes para junto com você julgar o seu irmão. Primeira coisa, guarde no seu coração. Não se queixem como os outros queixaram lá no deserto e foram destruídos. Segunda coisa que o pastor Carlos Alberto coloca aqui, para que nós tenhamos uma atitude cristã e bíblica com o nosso irmão, é que nós devemos perdoar. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros. Tem queixa? Suporte. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe. Não exerça murmuração, não exerça juízo, não chame aliados, não seja fofoqueiro, fofoqueira, maledicente. Ah, mas a queixa que eu tenho é legítima. Ok, então vai legitimá-la no seu coração, na intimidade com o Pai. Suporte em silêncio, guarde para você, ore, libere perdão para este irmão.
já libere perdão para ele. Gente, perdão não depende do outro que me perdoa. Eu tenho que perdoar mesmo se eu não for perdoado. Lembre-se disto, mesmo se eu não for atendido, mesmo se não importa. Liberar perdão é você trazer cura para si. Guardar mágoa, guardar rancor, guardar ódio é tomar o próprio veneno que você deseja para o outro. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Você está ligado em laços, correntes, elos de alma, pelo ressentimento, pelo ódio, pela amargura, pela angústia, pela tristeza. Libera perdão, meu irmão. Para de queixar, para de reclamar, para de murmurar. Larga de ser chato. Meu Deus. Vai orar. Vai buscar a Deus. Vai se derramar diante dele. Fala com Deus que você está revoltado, amargurado, está aí querendo matar o irmão. Fala com Deus, resolve com Deus no seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as saídas, as palavras, o caminho de vida. E também na língua está o poder da vida e da morte. Quem se queixa traz morte para si. Quem se queixa traz o juízo de Deus contra si. Lembre-se disso, por isso que o anjo destruidor agiu na vida daqueles que se queixaram. Primeiro, suporte, guarde no seu coração e ore na intimidade com Deus. Segundo, libere perdão, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas. Perdoe, libere perdão. Libere perdão. Senhor, eu estou liberando perdão, eu não vou trazer essa questão de ficar aqui agora guardando no meu coração esse rancor, esta mágoa. Eu vou liberar perdão. Eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a glória de Deus, eu tenho a paz de Deus, eu tenho a alegria do Espírito Santo, eu tenho o amor que é fruto do Espírito, eu tenho a fé, a paciência, o domínio próprio. Ei, viva a vida cristã que Deus te deu. Viva a alegria que Deus te deu. Viva a paz que Deus te deu. Para de murmurar, para de reclamar, para de queixar. E vamos viver a alegria, a paz, a euforia, o êxtase, o gozo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. Sê tu uma bênção, meu irmão. Libera perdão e viva a felicidade que vem do trono de Deus, da glória dele, do transbordar do Espírito Santo, gente. Vamos melhorar nossa vida. Vamos ter uma alegria de viver um final de semana, um prazer de relacionar com as pessoas, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, é o princípio cristão. E por fim, o pastor Carlos Alberto então cita aqui no livro dele, eu achei isso maravilhoso. Eu não sei você, mas eu estou aprendendo demais com este livro, estou sendo muito edificado, estou sendo muito corrigido, muito disciplinado. Estou sendo a cada dia moldado, apertado, espremido, torcido, vai para a bigorna, toma marretada, mas está uma bênção, gente. O formão de Deus está passando, mas está limando, tem a lixa, vem tudo, mas está uma bênção. O ferro com ferro se afia, assim como o irmão com o outro. Tratamos uns com os outros na liberdade do amor, da transparência, da fidelidade, da lealdade, da aliança. Isso é uma bênção. Vamos viver a alegria de sermos pessoas realmente transformadas. Dito isto, com muita alegria, com muito amor. Terceira coisa que você tem que fazer, aí o negócio é bonito, é ir ao irmão. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, né? Jesus ensinou isso, deixou a gente, como diz aí o dito popular, numa saia justa. Olha só. Se o teu irmão pecar contra ti, esse não é o texto de Tessalonicenses não, tá? Estou só citando as palavras de Jesus. Vá até ele. Vou repetir para você, que é muito teológico, bíblico. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Olha, gente, às vezes eu sou quase indelicado, não sou. Eu sou extremamente delicado, gentil, meigo, sereno, calmo, sereno e tranquilo, como diz aquela música. Não tenho nenhum problema em ouvir, mas deixa eu falar uma coisa com você. Se você vem falar do irmão comigo e ainda não falou com o irmão, não procure-me. Com muito amor quero lhe dizer, amado, amada, precioso e preciosa. Não vem falar do irmão comigo, vá falar com o irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, vá a ele,
Jesus não mandou você ir para o pastor, Jesus não mandou você ir para o outro irmão, Jesus não mandou você ir para ninguém. Vá a Ele, cale-se, ore, perdoe e vá a Ele. Aí a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, animamos. Eu já disse para você que essa palavra exortação na Bíblia, para nós essa palavra ficou exortar, dar uma bronca, vou te exortar e dar uma bronca na pessoa. Essa palavra exortação na Bíblia, ela tem como base, como fundamento, animar, o estimular, tá? Exortamos vocês, animamos vocês, não é corrigimos vocês, não é brigamos com vocês, não, é exortamos, animamos, motivamos vocês, irmãos, a que advirtam, aí é a advertência, os ociosos, o preguiçoso, porque vai ter com a formiga, irmão, para você aprender, né? Eu, como eu vivo no meio rural, eu vejo tanto que essa formiguinha trabalha e me dá trabalho para poder manter minhas coisas aqui em ordem. Então, vai ter com a formiga. E, aliás, também, uma dica boa aqui para você é a seguinte: a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Olha que coisa legal. Eu estou aqui na graça, esperando a provisão dos céus. Meu negócio é só louvar a Jesus. Ok, irmão, fique então em jejum e oração e louvor, que você vai fazer uma transcendência. Quem sabe você chega ali no terceiro céu, onde Paulo foi, e traz algumas coisas, né, novas para nós. Quem não trabalha, não coma. Por isso que Paulo está dizendo: advirtam aos ociosos, aqueles que são preguiçosos. Vocês devem confortar os desanimados. Tem gente entre nós que fica desanimado, não é verdade? Está desanimado. Tem gente que fala comigo: pastor, estou desanimado com trabalhar na igreja, com me envolver com as coisas da igreja. Estou tão desanimado. Falta altar, meu filho. Quando você estiver no altar pegando fogo, quando o Espírito Santo te batizar com fogo, quando você estiver pegando fogo, você vai ver que você não tem desânimo nenhum. Desânimo não faz parte da vida do Filho de Deus, não. Estou desanimado, estou frustrado, decepcionado. Vai orar, vai para o altar, seja batizado com o Espírito Santo, com fogo, seja reteté, para você sentir o fluir do Espírito Santo. E eu quero ver você ficar desanimado. Se você está desanimado, então vou te animar agora. Vai para o altar, vai orar, põe lá o CD do Marcos Witt, Sinfonia del Alma, e vai orar. Só sai do seu quarto, do seu oculto, tranca a sua porta e fala com a sua família: eu só saio daqui a hora que a glória de Deus descer. Estou em jejum, coloca só para mim a água aqui e vai me cedendo água. Mantenha a garrafa de água cheia aqui, que eu só saio daqui a hora que a glória descer sobre a minha vida. Aí eu quero ver você ficar desanimado. Tem gente que desculpa, viu, pessoal, hoje é sexta-feira, vocês só vão me ver na segunda-feira, aí eu falo esse monte de coisa aqui e depois você esquece. Não aguento esse crentaiada reclamando. Nossa, reclama de tudo. Esses crentes reclamam de tudo, gente. Nada tá bom, tudo tá ruim, tudo tem defeito, tudo tem problema. Olha para dentro de si. Você não é isso tudo que você acha que você é, não. Você é bobo, senhor. Conforte os desanimados. Vai lá e fala com o desanimado: desanimado, levanta aí, eu vou orar com você. Tira um tempo para você orar com ele. Auxiliem os fracos, suportai as fraquezas, os fracos de fé. Sejam pacientes para com todos. Tenha paciência, irmão. Vai lá, ora com o irmão, esteja com ele, fala com ele, suporte ele. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Meus irmãos, Paulo diz: eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Meu irmão e minha irmã, veja bem, você vive no reino de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Eu sei que você faz parte de uma instituição. Toda instituição humana, ela tem problemas, ela tem defeitos, ela tem falhas. O que nós temos que olhar é o caráter, é a integridade. Se há integridade, se há transparência, se quer se andar na verdade, na luz, para que todas as trevas sejam dissipadas. Ninguém é perfeito, ninguém é infalível, ninguém é impecável.
Todos nós temos os nossos problemas e a nossa história, mas veja, queixar do seu irmão traz sobre você e sobre mim. Quando eu queixo do meu irmão, eu trago sobre mim o juízo de Deus, pessoal. É isso que nós temos que entender. Não é uma questão de você agora trazer sobre você, entenda isto. Não é uma questão de você trazer sobre você uma ideia do que pode acontecer. Não, gente, a Bíblia está dizendo, o juiz está à porta. Então, o princípio que Tiago estabelece é isso. Vocês não devem se queixar uns dos outros. Não se queixem, o texto é claro. Não se queixem uns dos outros. Para você que chegou depois, é Tiago 5,9. Não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Preste atenção na Bíblia, oh Jesus, Espírito Santo. O juiz já está às portas. Texto, interpretação de texto, texto e contexto. Vocês serão julgados quando vocês se queixarem uns dos outros. Quem é que está à porta? O juiz, letra maiúscula, o justo juiz, Deus, já está às portas. Quem nos julga quando nós queixamos do irmão é Deus. Não são os irmãos, não é a instituição, não é a igreja. Então, para de queixar do irmão, para de ficar procurando coisinha na vida do irmão e cuide de você. Olhe para você, tire esse final de semana agora, para você jejuar e orar, ao invés de você fazer igual eu vou fazer, comer muito, fazer muita coisa boa, você vai fazer o seguinte: aquele pastor ficou falando na minha cabeça, eu estou com a raiva dele, nossa, no meu coração, estou com a raiva dele, ele falou uns negócios que eu não concordo, o dia que eu encontrar com ele, ele vai ver. Então, para você não me atropelar, você não me agredir, vai esse final de semana, tira um tempo de jejum e oração, vai orar, vai jejuar, fala assim: eu não concordo com aquele pastor, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com esse negócio de me queixar, eu vou queixar mesmo, eu vou murmurar, eu vou reclamar, porque quanto mais eu falar, mais eles vão ceder, né? Porque tem muita gente que é mimada, acostumou a reclamar, e muitos pais que não têm autoridade e firmeza, e acostumaram a ceder. Essas crianças que foram mimadas e conseguiram as coisas de tanto pedir, já viu o menino que faz pirraça, bate a perninha no chão, né? Lá em casa nunca teve isso. Primeira sensação que teve assim, eu peguei uma vara, rapei a vara, naquela época podia, né, não ia preso, hoje talvez você vá preso, mas rapei a vara na bunda delas, nas nádegas, desculpa, nunca mais teve pirraça, acabou a pirraça, só olhar para você, filha, vai fazer pirraça? Pergunta o site está aqui nos assistindo, ele pode dar o testemunho. Eu larguei as duas meninas na casa deles para ir para um congresso, ficaram as duas lá. Aí, quando elas não queriam fazer alguma coisa, sabe o que o site fazia? Maldoso, tadinha das minhas filhas. Ele falava assim: tá ali em cima da geladeira, e pegava a vara, elas obedeciam na hora. Olha que instrumento abençoado, gente. Então, e não ficaram filhas traumatizadas, rebeldes, não ficaram filhas marcadas, não estão, nada, não tem problema, pergunte a elas. Bom, vocês sabem, conhecem minhas filhas. Enfim, para de fazer pirraça. Você foi mimado, você conseguiu as coisas reclamando e fazendo pirraça, os seus pais cederam, e agora você acha que por reclamar, por ficar fazendo pirracinha e ficar fazendo bibi, você vai ser atendido. Deixa eu falar, você é um cristão, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para de ser menino, para de tomar leite, vai para o alimento sólido, o alimento que é a palavra. Obedeça a palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus, vá ser cheio do Espírito Santo, vá buscar a Deus, não saia do seu quarto, tranque a sua porta e só saia de lá quando você estiver com a glória de Deus, o Shekinah dele, dentro do seu quarto, na sua vida, transbordando como rios de águas vivas. Aí eu quero ver se o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, que é paciência, que é domínio próprio, que é mansidão, que tudo isso, que é fé, isso vai brotar do seu interior, e você não vai ser uma pessoa murmuradora e queixosa, você vai ser alguém cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai louvar a Deus e viver para a glória dele. Lembre-se, que se você queixar, Deus vai te julgar. Portanto, não queixe. Primeiro, guarde no seu coração. Segundo, libere perdão. Terceiro, trate com o irmão. Vá a ele e o anime. Vá a ele e dê uma palavra de ânimo para ele. Diz: meu irmão, eu vim te abençoar, eu vim te servir, porque você é importante para mim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove,
te dê um final de semana maravilhoso, que a sua casa seja muito abençoada, que a sua família seja muito abençoada, que a promessa de Deus de que o seu lar é morada de paz seja transbordante na sua vida, que neste final de semana, a partir de hoje, você possa tirar um tempo para meditar, refletir, para que você possa em todo tempo manifestar a glória dele, manifestar a alegria dele, manifestar a bondade dele, o carinho e o amor dele. E lembre-se sempre, se ele, nosso Pai Celestial, começou esta boa obra, com certeza ele vai aperfeiçoá-la em Cristo Jesus.